Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora. Capítulo 5, Eterno, o Deus de infinitos dias, parte 2. Vivendo o presente. Confiar a Deus nosso tempo significa que nós podemos fazer bom uso do tempo que nos é dado. Isso parece simples, mas não é. Efésios 5, versículos 15 e 16 nos diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A Nova Versão Internacional traduz como aproveitando ao máximo cada oportunidade. Temos o mandamento de remir o tempo, reivindicar o nosso tempo de propósitos inúteis para empregá-lo para a glória de Deus. Mas como podemos fazer isso? Quero sugerir 3 formas. 1. Deixe o passado para trás. Remir o tempo requer deixar o passado no passado. Nós nos apegamos ao passado, deixando-nos levar por 2 emoções diferentes: nostalgia pecaminosa ou remorso. A nostalgia pecaminosa nos leva a idolatrar um tempo quando a vida era melhor ou mais simples, resultando num descontentamento perpétuo com a nossa situação presente. Nós podemos ansiar por um tempo anterior à chegada de alguma má notícia, por um tempo quando nossa saúde era melhor, quando nossos filhos ainda eram pequenos, ou quando alguém que amávamos ainda estava vivo. As mudanças de fases da vida podem causar um anseio natural por como as coisas costumavam ser, e embora isso não seja necessariamente pecaminoso, pode se tornar. Temos permissão para lamentar o passar de épocas felizes, mas não nos é permitido ressentir sua perda. Há uma diferença entre sentir falta do passado e cobiçar o passado. O antídoto para a cobiça é sempre a gratidão. Podemos combater um amor pecaminoso do passado contando os dons que temos recebido no presente. Remorso, por outro lado, nos leva a habitar em erros ou dores do passado, roubando-nos a alegria de nossa situação presente e frequentemente nos arrastando para velhos padrões pecaminosos. Quando criança, aprendi a cantar as palavras de Charles Wesley. Ele quebra o poder do pecado cancelado. Ele liberta o prisioneiro. Quão frequentemente precisei daquelas palavras como lembrete de que o poder dos meus pecados passados ou dos pecados passados de outros contra mim está rompido no nome de Jesus. Ele substitui minha liturgia histórica de pecado por uma de santidade. Quando me sinto desencorajada por tropeçar novamente num pecado passado, aquele que ergue minha cabeça me lembra de que, embora eu ainda não seja o que serei, não sou o que eu era. Ele me tira do passado e me traz de volta ao presente com a certeza de que a santificação está lentamente fazendo o seu trabalho hoje. Ele me impede de reviver minhas dores passadas ao me lembrar de perdoar como fui perdoada. Podemos combater as más notícias do passado lembrando-nos das boas novas do Evangelho e confiando nelas. 2. Deixe o futuro no futuro. Remir o tempo requer que o futuro fique no futuro. Podemos nos apegar ao futuro deixando-nos levar por 2 emoções diferentes: antecipação pecaminosa ou ansiedade. Apegamos-nos à antecipação pecaminosa quando constantemente cobiçamos a próxima etapa da vida. O adolescente que quer ser um estudante universitário, a jovem mãe que mal pode esperar para que suas crianças não usem mais fraldas, a mulher em seus 50 anos que mal pode esperar para se aposentar. Desejar o futuro em si não é algo errado. Ver uma fase futura da vida como um escape da fase presente é. Assim como a nostalgia pecaminosa, a antecipação pecaminosa é revertida por meio da gratidão aos dons que temos recebido no presente. Nós alimentamos a ansiedade quando vivemos em temor do futuro. Nós tememos incertezas ou potencialidades, a perda de um emprego, uma possível doença ou apenas o fato de que não temos ideia ou controle do que o amanhã trará. Nossas orações são marcadas por pedidos para conhecer o futuro ao invés de pedidos para viver o hoje para o Senhor. Jesus nos lembra de que não devemos ficar ansiosas quanto ao futuro, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. O antídoto para a ansiedade é lembrar e confessar que nós podemos confiar o futuro a Deus. Isso não significa que nós não nos preparamos para o futuro, mas que nos preparamos de forma sábia, ao invés de nos preparar de maneira temerosa. 3. Viva o hoje plenamente. Remir o tempo requer que estejamos completamente presentes no presente. Nós podemos desperdiçar o hoje alimentando 2 pecados diferentes:
preguiça ou superocupação. Tanto a pessoa preguiçosa quanto a compulsivamente ocupada sutilmente rejeitam o limite do tempo ordenado por Deus. A pessoa preguiçosa acredita que sempre haverá mais tempo para cumprir suas responsabilidades. Ela pode gastar o hoje como quiser. Caracteriza-se pela procrastinação, pela perda de prazos e por desculpas. Como uma gastadora extravagante de dinheiro, ela gasta seu tempo sem considerar o custo, acreditando em seu íntimo que ela tem um crédito sem fim de horas. A preguiça acredita que o tempo que Deus deu não é precioso. Devemos remir o presente observando a formiga, como Provérbios 6,6 diz, juntando quando é tempo de juntar. A pessoa compulsivamente ocupada acredita que nunca haverá tempo suficiente para gerenciar suas responsabilidades. Ela também acredita que pode gastar o hoje como quiser, tomando sobre si mais atividades do que um dia pode suportar, reclamando que não há mais horas no dia. Ela se caracteriza pela exaustão e por assumir mais compromissos do que deveria. Como um pão duro, ela espreme cada gota de produtividade de cada minuto do dia, acreditando em seu íntimo que o descanso é para quando morrermos. A superocupação acredita que o tempo que Deus deu não é adequado. Nós devemos remir o presente, separando o tempo para observar a prática da quietude e o preceito do Shabá, tomando a confiante postura daquele que se senta aos pés do seu Senhor. Quando trabalhamos para remir o tempo, refletimos o nosso Criador. Deus é o último remidor do tempo. Ele redime todo o tempo e redime exatamente no tempo certo. Somos encarregadas de remir os anos que Ele nos deu como um ato racional de adoração. Derrubando o mito da eternidade humana. Quase no centro de nossas Bíblias está o Salmo 90, o contraste esplêndido feito por Moisés entre a natureza eterna de Deus e a natureza passageira do homem. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmo 90, versículos 1 a 4. Note a eternidade de Deus sem gerações e sem fim, comparada à brevidade, como de gramas e flores do homem. Não limitado pelo tempo, Deus sempre existiu e sempre existirá. Os anos não têm qualquer poder sobre ele, e ainda assim ele determina o nosso tempo. Moisés responde a esse conhecimento com uma súplica. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos. Nós temos algo a aprender com sua eternidade e nossa efemeridade. Ajuda-nos a entender a sabedoria de contar nossos dias. Eu tinha 27 anos quando aprendi que meus dias estavam contados. Meu entendimento veio na forma de uma ligação inesperada. Segurando meu filho de 6 meses, grávida de 2 meses de minha filha, ouvi, sem compreender, a explicação do médico de que eu tinha um melanoma, a forma mais maligna de câncer de pele. Eles retiraram um pedaço de pele, profundo e largo, da parede do meu então crescente abdômen. Quando você ouve um diagnóstico de câncer, você não pode fingir que não ouviu. Mesmo com tratamento bem-sucedido, ele muda a forma como você conta seus dias. Foi-me dada uma oportunidade que muitas moças de 27 anos não tiveram. A oportunidade de contar cada um dos meus dias como precioso. Quaisquer ilusões que eu poderia ter de que essa vida duraria para sempre foram efetivamente removidas. Aprendi uma perspectiva que muitos não entendem até que o processo de envelhecimento comece sua lição fiel sobre a fragilidade humana universal. Eu não tive que esperar por rugas nem por uma operação na bacia. Meu Pai Eterno me ensinou desde cedo a buscar o chamado sagrado de viver bem este dia. A experiência me marcou. Talvez você possa se identificar. Diferentemente de minha cunhada e dos milhares de outros da minha geração que marcaram seus credos em suas peles, eu não fiz uma tatuagem. Não porque eu desaprovo, mas porque eu já fui suficientemente marcada. Tenho uma cicatriz brilhante que, se você for ver, não forma qualquer padrão aparente. Mas aos meus olhos, mais legível que qualquer tatuagem, ela forma as palavras amanhã, se Deus quiser. Vivemos de maneira diferente quando consideramos o futuro como um lugar ao qual iremos, se Deus quiser. Deus não me deve os 70 ou 80 anos de que Moisés fala no Salmo 90. Cada ano que ele dá é um presente gracioso e merecido. Graças sejam dadas a Deus, não apenas pelos anos em que Ele me tem preservado, mas pelos anos que ordenou para mim, perfeitos em número e conhecidos somente por Ele. Quão ciente você está de que seus dias estão contados?
Quão disposta você está para pedir que o Senhor lhe ensine essa preciosa verdade? Nos versos de desfecho do Salmo 90, Moisés faz um último pedido memorável a Deus. Ele pede não uma vez, mas 2 vezes, que os nossos 70 ou 80 anos tivessem um impacto que sobrevivesse a esse tempo. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui está uma verdade memorável. Deus é capaz de trazer resultados eternos de nossos esforços limitados pelo tempo. Isso é o que Jesus indica quando ele nos diz para juntarmos tesouros nos céus ao invés de na terra. Quando investimos nosso tempo no que tem importância eterna, nós ajuntamos tesouro nos céus. Deste lado da vida, os únicos investimentos com importância eterna são as pessoas. Viver bem este dia significa priorizar relacionamentos a ganhos materiais. Não podemos levar conosco nossas coisas quando morremos, mas, querendo Deus, podemos alimentar o faminto e vestir o necessitado de tal forma a produzir um resultado eterno. Podemos proferir palavras que, pelo favor do Senhor, se transformem em palavras de vida. Esse é o chamado do missionário, do magnata e da mãe de filhos pequenos, usar seu tempo para impactar as pessoas por toda a eternidade. Muito depois de gerações amadas que debatem sobre tatuagem ao redor da mesa se tornarem pó, muito depois que sua geração sumir como a grama, o Deus de todas as gerações permanecerá. Graças sejam dadas ao Deus para quem 1000 anos são como ontem, o Deus que é de eternidade a eternidade. Graças sejam dadas a Deus pelo limite do tempo ao qual estamos restritas e ele não. Deus eterno, prospera a obra das nossas mãos. Versículos para meditação. Salmo 90, Eclesiastes 3, 1 a 15, Mateus 6, versículos 25 a 34, Tiago 4, versículos 13 a 16, Apocalipse 1, 8. Perguntas para reflexão. Como você tem sido atraída para habitar pecaminosamente no passado ou no futuro ao invés de no presente? Qual tentação é maior para você, preguiça ou superocupação? Se os nossos investimentos eternos devem ser em pessoas, quais dos seus relacionamentos precisam de mais atenção? Liste seus nomes abaixo. Com base na sua resposta, quais usos específicos do seu tempo deveriam aumentar? Quais deveriam diminuir ou ser eliminados por completo? Quão ciente você está de que seus dias estão contados? Como seu nível de consciência sobre isso afeta o modo como você adora a Deus? E o modo como você ama e serve os outros? Oração. Escreva uma oração ao Senhor, confessando seu desejo de habitar em algum lugar que não seja o presente. Peça-lhe que a ajude a contar os seus dias, tratando cada um deles como precioso. Agradeça-lhe pelos bons dons que ele deu a você hoje. Louve-o pelo fato de que, de eternidade a eternidade, ele é Deus.